A gente vai dar início à palestra sobre guarda responsável e educação humanitária. Bom dia a todos, sejam bem-vindos. Meu nome é Ayuli, para quem não me conhece, eu sou médica veterinária, tenho especialização em medicina veterinária do coletivo pela Federal do Paraná, concluí recentemente uma pós-graduação em medicina veterinária legal, atuo como perita judicial no estado de São Paulo e sou coordenadora técnica do Fórum Animal, que é uma ONG fundada há 20 anos. Vou deixar ao término da palestra alguns links sobre o nosso trabalho, para quem quiser conhecer, tá bom? Gostaria de agradecer ao Grupo Coletivete pelo convite, agradecer ao Instituto Premier Pet, que está disponibilizando a todos nós esse Web Coletivete, para que todos possamos ficar em casa, aproveitando e nos desenvolvendo e capacitando, tá bom? Obrigado pelo convite novamente. Alguns recados que o pessoal pediu para eu passar a todos vocês. Para que quem quiser receber certificado, não esqueça de responder à lista de presença, que está o ícone em cima da nossa apresentação. Tem um botão ali para vocês clicarem. A palestra eu disponibilizei por e-mail para o pessoal do grupo. Quem quiser pode entrar em contato com eles. O vídeo, essa caixa do vídeo, vocês podem mover na área de apresentação de vocês, podem pôr no canto superior ou inferior, como ficar melhor. E ao final a gente vai abrir para perguntas, tem um ícone específico na barra de discussão ao lado, tá bom? Agora nós vamos dar início à palestra. Então, nós vamos falar hoje sobre guarda responsável e educação humanitária, como que nós, alunos de veterinária e médicos veterinários formados, podemos desenvolver instrumentos e ferramentas para sensibilizar os tutores dos nossos animais. Então, assim, eu vou fazer algumas definições iniciais, que eu não sei exatamente qual o grau de acesso, de experiência de vocês com alguns assuntos, alguns conceitos, mas todos eles, na verdade, bem-estar, guarda responsável e educação humanitária, estão todos integrados na nossa prática. Não, a gente divide aqui meramente como didaticamente, tá? Mas no nosso dia a dia a gente vai integrar todos esses conhecimentos. Então, eu gosto muito dessa definição de bem-estar animal, que é do autor o Brum, que ele diz que o bem-estar do indivíduo é o seu estado em relação às suas tentativas de se adaptar ao meio ambiente. O bem-estar não é uma coisa que a gente dá pronta para um animal. Então, a gente dá ferramentas e condições para que ele se adapte às determinadas experiências que ele vai vivenciar. Então, ele se trata especificamente da qualidade de vida daquele indivíduo. Você pode dar as mesmas condições para indivíduos diferentes e cada um vai responder de uma maneira. O bem-estar, ele é uma ciência, então a gente utiliza de ferramentas da ciência para avaliação técnica. Então a gente tem que deixar nessa avaliação aspectos pessoais, valores morais. O bem-estar, ele é avaliado numa escala de muito ruim a muito bom. De muito ruim a muito bom. Então os animais podem estar dentro dessa escala. E a gente utiliza indicadores baseados nas 5 liberdades. Aqui, basicamente, só para vocês terem relembrarem quem já viu ou quem não está familiarizado, o que são as 5 liberdades. A liberdade, assim, existem nomenclaturas que nomeiam a liberdade ou a premissa, mas a premissa é a definição, ou seja, o que o animal precisa ter nessa liberdade para estar bem. Então, na liberdade nutricional, por exemplo, ele está livre de fome, sede e desnutrição. O indicador que a gente vai usar é um indicador de questões nutricionais. Então, um exemplo de análises possíveis que a gente pode fazer na nossa rotina, tanto a campo como uma vistoria de maus tratos, ou na clínica de pequenos animais, na consultoria, na empresa que vende produtos dos veterinários, a gente avalia a condição corporal
do animal, se ele tem água fresca, a qualidade e a quantidade dos alimentos que são fornecidos. A questão da liberdade ambiental é o animal estar livre de desconforto. Então, a gente batiza o indicador de indicador de conforto. O que a gente procura identificar nesse indicador? Se o animal tem um abrigo seguro, se ele tem uma superfície confortável para descansar, ou seja, se ele tem algum tipo de substrato nesse ambiente, então pode ser uma cama, um papelão, algum material macio, porque a gente vai entender que tem realidades muito diferentes. Tem aquele animalzinho que é o membro da família, que é cuidado feito filho humano, e tem aquele cachorro de uma casa com um risco social maior, então ele não vai ter o mesmo trato, mas alguns critérios a gente tem que utilizar. Se ele está protegido de chuva e sol, se ele não fica exposto, né, constantemente a essas intempéries. A liberdade sanitária fala sobre estar livre de dor, lesões ou doenças, então são indicadores de saúde. Então, nesses indicadores, a gente avalia se o animal tem alguma lesão, se tem alguma secreção, se tem sinais de dor, se ele está vacinado ou vermifugado, e se ele tem falta de assistência veterinária. Isso é um critério também. Se o animal ele está passando por um tratamento e o tutor consegue comprovar isso, então a gente sabe que aquele processo ali é momentâneo, mas que vai melhorar. A liberdade comportamental e psicológica, na nossa rotina, podemos considerar que são as que são mais difíceis das pessoas entender a importância. Então, a liberdade comportamental o animal está livre para expressar o seu comportamento natural. Então, assim, é o comportamento natural daquela espécie. Então, o cão, ele precisa brincar, ele precisa cavar, ele precisa interagir com outros animais. O gato precisa afiar a unha, precisa ter a oportunidade de subir em ambientes verticalizados. Cada espécie tem uma necessidade de um repertório de comportamentos. E eles precisam, algumas espécies, obviamente, interagir com outros da mesma espécie, né? Alguns animais têm uma característica mais de isolamento, outras precisam conviver em grupos maiores, aí cada indivíduo é um indivíduo. E a liberdade psicológica, na hora da gente fazer um indicador, que é a hora que a gente vai avaliar campo, ela foi condensada com o indicador comportamental. Então, as duas, elas se juntam. Então, é um animal que está livre de medo e de estresse. De estresse, para quem não está familiarizado com o termo, é um estresse crônico. Porque todo estresse, por exemplo, vir dar palestra é um estresse agudo, eu sair para conhecer uma pessoa nova é um estresse agudo, mas não necessariamente isso vai me causar um problema de saúde. O de estresse é um estresse que o animal está submetido a vida toda. Então, um exemplo é aquele animal que está exposto num zoológico há anos, num espaço ruim. Então, esse animal que está vivenciando um estresse que está prejudicando a saúde dele, a sua imunidade e aspectos reprodutivos. Então, nesse indicador, a gente vai avaliar se o animal tem medo na presença do tutor ou de alguém que cuida dele, ou presença de medo perto de outros animais, e se os animais têm estereotipias, que são comportamentos repetitivos sem nenhum tipo de função biológica. Então, exemplo, é aquele animal do zoológico que fica andando de um lado para o outro, fazendo que a gente chama de passing, que é passando constantemente de um lado para o outro. Isso é um animal que está em comprometimento no indicador comportamental. Aqui são só alguns exemplos de como a gente deve fazer para avaliar esses indicadores. Então, os indicadores nutricionais, a gente vai avaliar se o animal tem água fresca. Não é água limpa, é água fresca, porque a água pode estar limpa, mas está quente, porque está exposta ao sol. E o animal acaba diminuindo o consumo. Avaliar a limpeza dos potes, às vezes os potes não são dos melhores, não são os mais bonitos, mas ele tem que estar limpo, adequado para o uso do animal. O score corporal, ele não pode estar magro demais, nem também obeso. O obeso também tem prejuízo nos seus aspectos de bem-estar. A questão sanitária, então, infelizmente, na nossa prática veterinária, é comum até a gente receber animais com tumor que, entre aspas, apareceu ontem, né? E a gente sabe que esse tumor não surgiu há uma semana e que o animal, muito provavelmente, está sendo negligenciado há bastante tempo. Então, tudo isso compromete a qualidade de vida do animal. Aqui, em situações que, às vezes, nós, na rotina clínica ou lá no hospital veterinário, enquanto a gente está se capacitando, se formando, a gente não vai ter noção de que esse animal, por exemplo, fica preso em corrente. Alguns indícios na nossa rotina por exemplo, quando o animal chega para atendimento veterinário,
Ele pode estar com uma marca, coleira no pescoço, machucado, ele pode estar com as unhas grandes, sinal que o animal não desgasta a unha porque ele não tem atividade física, ele pode ter lesões de decúbito, né, nos cotovelos, nos pontos de apoio. E o indesejado é que todos os animais tenham oportunidade confortável para deitar, sejam respeitados, né? Então, é comum hoje em dia, e a gente vai discutir um pouquinho também, infelizmente, alguns animais ficam muito tempo sozinhos, né? Então, a pessoa adota ou adquire um animal por N razões, e o animal passa muitas vezes o dia todo sozinho. Um cão, ele precisa conviver com pessoas e com outros animais. Se não tem dentro da família oportunidade de adotar outro animal, ele precisa ter oportunidade de conviver com outros. Então, levar para passear, para ele caminhar, fazer exercício, brincar. Então, um animal que fica muito tempo sozinho, ele vai ter prejuízo dos aspectos psicológicos dele, comportamentais. Então, assim, a gente já consegue entender com essa breve início que o bem-estar ele está intrinsecamente ligado à guarda responsável. Para a gente ser um guardião responsável, a gente precisa reconhecer o bem-estar dos animais e incluir todas essas necessidades, não só alimentares, de abrigo, mas também as emocionais e comportamentais. Então, além da gente capacitar e orientar os tutores, a gente precisa, quando nós já temos essa sensibilidade maior, todos que trabalhamos com o coletivo e verificamos a importância dessa relação homem-animal e meio ambiente, a gente precisa também buscar sensibilizar nossos colegas que às vezes também não estão tão familiarizados, porque cada um tem um nível de formação, um nível de valores pessoais, então é o nosso papel também orientar os colegas e conseguir transmitir esses valores aos tutores. Então, a definição da guarda responsável ela foi desenvolvida em uma reunião alguns anos atrás. Então, a guarda responsável é a condição que o guardião, que é o termo que a gente utiliza, ele aceita e se compromete a assumir uma série de deveres com os animais, né? Então, atender às necessidades físicas, psicológicas, ambientais, prevenir riscos, né? Porque essa relação pode causar algum risco para terceiros, então, o animal agredir, transmitir alguma doença, causar algum tipo de dano patrimonial para outra pessoa. Então, nós temos que ter essa noção da nossa responsabilidade e seguir a legislação vigente também, o que as normas do seu município especificamente cita. Então, um exemplo é animais que eles dizem potencialmente agressores, né? Então, algumas raças específicas, as pessoas exigem que use focinheira ao andar na rua, que tenha placa de identificação com nome, telefone. Então, esses são critérios que a gente tem que seguir. Então, é um dever ético, ser guardião é um dever ético para a gente atender às necessidades e promover a segurança do animal e da comunidade. Então, assim, é comum ainda, e talvez vocês já tenham tido experiência, de ter os dois termos, guarda responsável e posse responsável. Os primeiros materiais produzidos, as primeiras leis, até algumas leis ainda vigentes, elas usam o termo posse responsável. Mas o termo posse, ele está em desuso e a recomendação é que não se utilize mais, porque ele dá uma ideia de que o animal é um objeto, ele é uma coisa, ele pertence à pessoa. Então, assim, né, na mesma linha da posse, vem a ideia de proprietário, né, ou possuidor do animal. Então, atualmente, pela luz do direito animal, considerando que os animais são capazes de sofrer, que eles são animais seres sencientes, nós temos que promover a guarda responsável. Então, o termo mais adequado é a guarda responsável, e quando vai se dirigir a pessoa responsável por aquele animal, a gente chama de tutor. Então, assim, é um enorme benefício conviver com os animais. Sim, ele traz benefícios para a saúde física e mental, não só do animal, mas de nós também. Nós desenvolvemos o que as pessoas chamam de família multiespécie, né? Os animais, eles promovem alegria, interação social, algumas pessoas começam a sair mais de casa, não é o momento agora, mas enfim, as pessoas começam a interagir com outras, praticar exercício, conversar mais com os vizinhos, por conta de ter adotado um animal. Às vezes o animal ressignifica a vida de uma pessoa.
Só que a gente tem que, antes de adquirir, ter a consciência de que vai precisar cuidar, tem que planejar todas as esferas da vida, a gente vai dar alguns exemplos aqui, e precisa se comprometer. A responsabilidade por aquele animal é minha quando eu resolvo adotar ou adquirir aquele animal. Então, a gente, né, o tutor, nós veterinários, precisamos conseguir transmitir essa informação, que é um cuidado pela vida toda. Então, a gente tem que entender que é preciso conhecer algumas características do próprio animal, da espécie, da idade. Às vezes a pessoa quer adotar um filhote, mas não tem um perfil para adotar filhote. Às vezes quer um animal de grande porte, mas não tem estrutura, não tem nem mesmo esporte físico para poder levar esse animal para passear. Precisa descobrir, conhecer nível de atividade do animal, quais doenças são mais comuns, por exemplo, se esses animais são cães de raça, o comportamento, se é um animal que é mais latidor, ou um animal que é mais silencioso. Tem muitas pessoas que compram animais de raça e aí a hora que levam no veterinário descobre, né, que o animal ele é mais propenso a problemas alérgicos, que ele é mais propenso a problemas oculares, e aí começa o embate, né, de, mas é caro tratar, é caro manter. Então, mas algumas coisas a gente poderia ter descoberto antes, né? Eu brinco que o ideal seria a pessoa ir ao veterinário antes de adquirir o animal, para descobrir ou para conhecer o que é necessário. É importante também saber a expectativa de vida dos animais, a média de tempo que eles vivem. Obviamente, isso varia com fatores de saúde, né? Então, um animal mais saudável, sem comorbidades, ele vai viver mais tempo. E que quanto maior a idade do animal, maiores são os cuidados necessários. Então, isso inclui, inclusive, gastos veterinários. Quanto mais idoso o animal for, mais periodicamente vai precisar ir ao veterinário, os exames vão ser mais caros, alguns procedimentos vão exigir mais comprometimento financeiro, de energia e dedicação desse tutor. E tem que considerar, quando vai planejar essa adoção, essa aquisição do animal, todos os cenários possíveis da vida. Eu brinco que tem que planejar os piores cenários. E pensar se nesses piores cenários o animal está dentro desse cenário. Então, assim, considerar se eu ficar desempregado, se tiver crise econômica, se eu ficar doente, ou o animal ficar doente, se eu me mudar de estado, se eu me mudar de país, eu vou conseguir levar o animal? Eu tenho, sim, um desejo, eu vou conseguir me organizar para levar? Se eu tiver filhos, esses filhos a gente vai conseguir interagir? Há trabalhos que estudam sobre o abandono, que alguns fatores de risco para abandono todos esses que eu citei. Então, a pessoa perder potencial de se manter, ficar doente, adquirir filho, às vezes adquire o filho por uma certa empolgação quando a criança pede, e depois perde aquele desejo. Só que o animal não é um objeto, né? Uma vez que você adquiriu, você tem que se comprometer com ele, e mesmo que você não possa ficar com ele, você vai ter que destinar ele eticamente para um outro familiar, um amigo, enfim. Então, tem que também ser considerado o perfil do tutor e o animal, para ter uma relação mais harmoniosa possível. Então, tem que avaliar também o espaço que você tem, o tempo que você vai conseguir dedicar para esse animal. Se é um animal que precisa ter um gasto de energia maior, ele vai precisar passear 3, 4, 5 vezes por dia. Você tem disponibilidade? Você vai conseguir levar? Caso você não consiga, você consegue pagar para alguém fazer esse serviço para você? Avaliar a presença de crianças, presença de outros animais, porque, sim, alguns animais se adaptam melhor a crianças. Se tiver outros animais na casa, a adaptação tem que ser parcial e aos poucos, né, com bastante calma. Isso principalmente em felinos, que são animais para inclusão de outros na casa é mais difícil. E aí, novamente, porque toda essa interação, se não for saudável, vai causar estresse nos animais, ou seja, um estresse crônico, e vai predispor à ocorrência de algumas doenças. Então, é comum doenças do trato urinário em felinos, porque o animal está estressado, porque ou tem muitos gatos na casa, ou ele não consegue utilizar a caixa de areia tranquilamente, porque tem muita movimentação nessa casa, ou criança que fica pentelhando o gato, e ele não estava acostumado, enfim. É comum, né, a pessoa tem um filho pequenininho, recém-nascido, e o gato obstrui, né, tem uma obstrução uretral, porque o estresse causou isso. Então, o estresse causa problemas dermatológicos,
diminuição da imunidade, então é importante a gente prevenir. É importante ter apenas o número de animais que a gente consegue cuidar adequadamente, né? E aí, considerando todos esses aspectos que eu já elenquei, conseguir atender a necessidade comportamental, nutricional, boa alimentação, ter o espaço adequado, dar o tempo de atenção que ele merece, promover a assistência veterinária. E importantíssimo também se comprometer a fazer o registro e a identificação do animal. Então, você faz a placa, né, externa com o nome dele e o seu telefone, caso esse animal venha a se perder. A microchipagem, que é a aplicação no subcutâneo, que é o veterinário que aplica. E esse microchip ele é cadastrado num sistema e caso o seu animal se perca ou seja roubado, você pode conseguir comprovar que esse animal é teu. E fazer o controle reprodutivo para evitar crias indesejadas e mais animais abandonados. Porque pessoas que não têm o costume ou não se comprometem com os animais e deixam eles se reproduzir indiscriminadamente, o destino desses animais, infelizmente, ou vai ser os maus tratos dentro do domicílio, ou seja, o animal vai ser negligenciado, vai ser mal cuidado, não vai receber alimentação, às vezes vai ser agredido fisicamente e psicologicamente, ou vai ser descartado nas ruas. Então, assim, nós precisamos fazer um exercício individual, né? Que é não ser egoísta na decisão de adotar um animal. E aqui eu, como veterinária ativista dos direitos dos animais, eu proponho a desenvolver nós próprios e nos nossos clientes, nos nossos colegas, a ideia de não compre animais. Existem muitos animais abandonados que precisam de casa, tem animais que vivem há mais de 10 anos em abrigos, eles não sabem o que é ter uma família. E então, às vezes a pessoa diz, mas eu compro um animal porque eu conheço o porte desse animal, ele vai caber no meu apartamento. Alguns animais vivem em espaços minúsculos, mesmo tendo porte grande. Então, se ele viver bem no apartamento e puder passear, fazer a interação social com ele vai viver muito mais feliz do que dentro de um abrigo. E não ser egoísta. Então, assim, mas eu quero adotar. Mas quais são, de verdade, o motivo que você quer adotar? Você quer adotar exatamente para quê? Seria justo com o animal você adotar e só interagir com ele à noite? Ou não ter mais ninguém na casa que possa interagir com ele? A gente precisa fazer esses questionamentos também. Eu quero ter companhia, às vezes a gente quer usar o animal como uma bengala emocional, né? E se questionar verdadeiramente se eu tenho tempo e condições, e as condições incluem todas, financeiras, o espaço, o apoio familiar, para ter este animal. Porque às vezes uma pessoa da família quer muito e os demais não querem. E aí começam os conflitos. Os conflitos com as pessoas que podem acabar desenvolvendo em um animal ser deixado abandonado dentro da própria casa. Então, resumidamente, a gente precisa estar disposto a ser um tutor responsável, em vez de só querer ter um animal. Porque aí cai naquela ideia de o animal continua sendo um objeto de desejo. E a gente não pode usar animais como suporte emocional, né, para nossas frustrações, sem considerar que ele tem necessidades também individuais. Não seria justo com eles. Então, alguns cuidados que a gente tem como veterinário, nós também temos que promover orientar esses tutores dos cuidados preventivos e curativos de saúde. Infelizmente, ainda, né, por uma questão social, econômica do nosso país, as pessoas só buscam os veterinários para atender apagar os incêndios, né, quando o animal já está doente, quando a situação já é grave. Ou a questão preventiva, que é bom, mas ainda também tem aquela questão do medo de causar doença para nós. Então, as pessoas buscam a vacinação dos animais muitas vezes por conta da vacina da raiva. E aí, essa oportunidade que a gente pega, que é um gancho, a gente desenvolve para explicar a importância das outras vacinas de espécies específicas. Então, o veterinário tem que fazer adequada orientação desde o início da vida desse animal, para fazer a vacina, fazer controle parasitário, fazer os retornos, né, nas épocas adequadas, fazer assistência veterinária periódica, com o animal filhotinho que está saudável. Às vezes essa visita ao veterinário é menor, mas vai se intensificando com o passar da idade. E
também o veterinário tem que ter importância desse papel na saúde pública, na saúde única, de desmistificar algumas doenças, de informar adequadamente. Então, por exemplo, tem uma campanha que a gente faz com a questão dos gatos, para testá-los para FIV e FeLV. Essa doença, a FeLV, né, que é a leucemia felina, ela acontece muito no nosso país ainda, porque há mistura de animais, de vários abrigos, de várias origens, e enquanto outros países essa prevalência dessa doença está diminuindo, no Brasil ela está aumentando. Então, a orientação é sempre quando chega um tutor com um gatinho novo, a gente já orienta que precisa testar, a importância de testar, a importância de só introduzir um novo animal testando, porque aí, com o tempo, a gente vai conseguir colher os frutos da diminuição dos números de casos de leucemia felina. É a mesma coisa com a questão da leishmaniose, com campanhas de vacinação, e outras informações extremamente relevantes, o impacto da boa alimentação na saúde do animal. Então é isso que a gente tem que cuidar. Aqui embaixo tem o link do site que foi colhido algumas informações, se vocês tiverem curiosidade ou quiserem se aprofundar. Então, a gente tem que cuidar, que eu brinco, da pediatria à geriatria, entender que cada idade vai ter uma necessidade específica. Então, esse guardião, né, que é esse tutor responsável, ele precisa buscar, reconhecer e promover a socialização dos animais e uma interação saudável entre os animais e pessoas. Isso inclui animais de terceiros e outras pessoas. Então, nos passeios, na interação com outros indivíduos, essa relação tem que ser a mais harmoniosa possível. E a socialização dos animais começa bem jovem, quando eles são filhotes ainda. Então, é nessa época que a gente vai apresentar algumas elementos, algumas questões que eles vão ter contato a vida toda. Então, um exemplo, vou ensinar o gato ou o cachorro a deixar eu escovar o dente, então eu começo a acostumá-lo desde pequeno, a limpar o ouvido também desde pequeno, cortar a unha no gato, nenenzinho, deixar abrir a boca para dar comprimido, a gente já ensina desde filhote. São coisas para evitar alguns estresses que vão acontecer se a gente não orientar o tutor adequadamente. É importante esse guardião fornecer exercícios, né, físicos e estimulação mental para esses animais, de acordo com a idade, com a raça. Então, assim, promover brincadeiras, isso pode ser tanto brincadeira com bolinha, com corrida no parque, né, quando a gente puder voltar às nossas atividades normais, brincadeira com o gato com uma varinha em casa, brinquedinhos. É importante deixar isso como uma regra instituída, para a gente ter essa rotina de brincadeira com os animais. Porque isso também previne outros problemas de saúde, né? Uma questão muito comum hoje em dia é a obesidade. Impedir que o seu animal cause danos a terceiro, isso inclui não deixar o animal sair solto sozinho na rua, porque nisso ele pode avançar, agredir uma outra pessoa, rasgar um saco de lixo do vizinho, defecar na porta do vizinho. O gato que tem acesso à rua, ele vai para o telhado do vizinho, pode ser vítima de maus tratos. É comum, né, as pessoas ainda, infelizmente, intoxicarem animais porque querem se vingar dos seus tutores. Então, nós temos que prevenir tudo isso. E considerar os animais como parte da família, e é aquilo que a gente já comentou dos piores cenários. Então, todos os planos da familiares, eles têm que buscar incluir o animal. E nas situações emergenciais, eu fiquei doente, não consigo cuidar. Eu preciso definir alguém que cuide. Então, se possível, definir uma fonte de renda ou um caixa, um fundo emergencial que você cria para esses animais, porque o animal não vai avisar quando ele vai ficar doente, não vai avisar quando ele fraturar uma perna. Infelizmente, ninguém está preparado para esses acidentes. E o que é pensar? Mas tá, ela falou tudo isso, mas o que nós, veterinários ou alunos, temos a ver com isso? Tudo. Porque, assim, nós, veterinários, cuidamos da saúde não só física dos nossos pacientes, mas nós temos o dever de orientar os tutores. E até aqueles novos tutores, pessoas que pagam uma consulta para um veterinário e não tem animal.
Já aconteceu isso com colegas de... A pessoa quer ter um animal, ela vai lá e paga uma consulta para o veterinário para conversar, para saber o que eu preciso ser e ter para poder adotar um animal. E entender todas essas nuances das necessidades ambientais, comportamentais, porque todas essas impactam na saúde de ambos. Entender também o risco de uma interação negativa. Então, sim, acidentes, o animal pode fugir, ser atropelado, causar acidente de carro, pode morder alguém, ele pode fugir e desaparecer, pode sofrer maus tratos ou ser abandonado. E o abandono ele pode ser aquele o mais cruel, que é aquele na rua, ou ser negligenciado em casa, que também, na minha opinião, não deixa de ser abandono. É um abandono intradomiciliar, que o animal vai ser preterido, ele não vai receber cuidados nenhum. Então, a gente tem que prevenir isso. E no nosso trabalho, a gente pode promover que as pessoas tenham uma interação mais sadia com os animais. Então, assim, a prioridade é atuar na prevenção desses maus tratos e também entender que nós temos o dever legal de denunciar quando ele acontece. Então, assim, a gente, na nossa prática, na nossa rotina, é buscar, sempre que possível, orientar e esclarecer que aquele filhote bonitinho que você muito provavelmente comprou pela internet ou com um vizinho ou com alguém, ele foi mantido em situação de maus tratos. O animal mantido em canis ou gaiolas pequenas, os pais e as mães foram mal cuidados, eles estão sofrendo maus tratos, não só maus tratos físicos, porque não recebem cuidados de vacina, vermífugo, alimentação adequada, como sofrimento psicológico. Então, animais provenientes de maus canis, eles têm não só maior risco de doenças físicas, como de doenças comportamentais, que são animais mal socializados. Então, é um papel nosso também de fazer esse esclarecimento da população. E aí, passar daquela imagem de compra de animais para uma ideia de adoção. Então, aqui são exemplos de eventos de adoção. Então, a pessoa vai lá, ela consegue adotar, alguns eventos você consegue microchipar os animais, e assim a gente vai desenvolvendo a guarda responsável nas pessoas. A questão do reconhecimento de maus tratos, como eu já comentei, às vezes a gente recebe um animal magro, um animal que está com sinais, né, físicos de que é mantido muito tempo preso em corrente curta. Então, assim, aqui é uma vistoria a campo. Então, aqui a gente consegue entender o contexto do ambiente onde o animal está. Mas, em algum momento, às vezes, esse animal vai ficar bem doente, a pessoa vai levar para o seu atendimento clínico. Então, é importante a gente refinar nos nossos olhos, até mesmo os questionamentos que a gente faz ao tutor durante a consulta, para poder identificar esses casos. E aí, como que se desenvolve a guarda responsável? Ela vai depender, ela tem base nas vivências individuais, então, valores pessoais, familiares, as experiências que as pessoas tiveram na relação com os animais. Então, as pessoas que têm um contato desde a infância, um contato afetuoso com os animais, ela vai entender que o animal sente igual ela, que ele fica triste, que ele fica alegre. Se perde um outro cachorro, ele também sofre. A pessoa consegue identificar, né, sentimentos nos animais. E isso fala muito sobre a experiência que ela tem prévia. E quando ela não tem, cabe a nós, né, no nosso conhecimento técnico, transmitir essas informações. Então, nós da área veterinária, a gente tem o conhecimento técnico, que vai variar da formação individual ou até mesmo das faculdades, do nível de aprofundamento em algumas temáticas, mas, de forma geral, grande parte das universidades fala, né, pelo menos um pouco sobre bem-estar, comportamento. É importante a gente associar aspectos clínicos, manejo de dor, para poder reconhecer e informar as pessoas sobre como ser guardião responsável. E nós podemos também aplicar e desenvolver isso na nossa rotina, no nosso trabalho. Então, durante a nossa formação, na orientação dos tutores que a gente acompanha no hospital veterinário, alguma atividade de extensão com a comunidade, e quando a gente estiver no mercado de trabalho.
desde a clínica, ou seja, vou atender cães e gatos, até serviço público de atendimento de maus tratos ou algum tipo de vigilância, e em empresas a gente pode aplicar esses conceitos na nossa rotina, para promover essa relação harmoniosa entre as pessoas e os animais. Aí, assim, aqui, como a gente comentou, dividimos didaticamente, né, guarda responsável e educação humanitária, mas os dois assuntos estão interligados, assim, com o bem-estar. Então, assim, aqui é só uma parte para a gente refletir, tá? O termo educação humanitária é o termo mais conhecido. Ele é bastante divulgado, ele tem bastante pesquisa relacionada. Mas nós temos que ter atenção que algumas pessoas podem fazer o uso inadequado dessa educação humanitária, né? Porque o humanitário, em alguns contextos, pode dar um ar de bom, de virtuoso, ou algo que é só dos humanos, como se fossem os seres humanos superiores ou mais especiais que os animais. Então, ele pode ter um caráter antropocêntrico. Então, assim, a gente precisa ter esse olhar de pensar que o objetivo da educação humanitária é promover empatia e compaixão pelos animais e uma vida mais sustentável, menos impacto no planeta. E outros termos que vocês podem encontrar, de uma educação transformadora, uma educação em princípios, é educação compassiva. Então, a educação humanitária, ela surgiu por volta de 1860 nos Estados Unidos, e ela fez parte de alguns dos esforços de grupos ligados à proteção animal, para estimular, especificamente nas crianças, a empatia pelos animais. Então, no contexto histórico, isso começa quando se intensifica as criações industriais dos animais, as fazendas, né, de criação intensiva, e aí começa a se usar os animais como objeto, como se eles não tivessem sensibilidade. Porque aquela formação, aquela exploração, aquele uso dos animais na fazenda, do tio, do parente, o animal era explorado, abatido, era, mas existia até um vínculo com o animal. Às vezes o animal tinha um nome, não era explorado de forma excessiva. E quando se cria essas fazendas, os animais perdem como se fossem suas características essenciais, né? E aí, com o tempo, conforme as demandas ambientais e sociais foram aumentando, a educação humanitária ela foi abrangendo outros dilemas da sociedade, né? Então, a preocupação não só com o direito dos animais, o direito das mulheres, direitos humanos, aspectos do meio ambiente, valores culturais. Então, aqui vai naquele contexto que eu comentei. Quando começa uma intensificação das criações comerciais de animais, né? Então, os animais tidos como produção, eles são confinados, mantidos em ambientes com espaço restrito, prejudicados no seu comportamento, eles têm medo, eles sofrem dores físicas e emocionais, começam alguns grupos a desenvolver essa questão. Porque, para não banalizar o sofrimento dos animais, como se os animais fossem só meros objetos que vazem barulho, entendeu? Tem o contexto também do impacto que nós causamos nos animais e, consequentemente, no meio ambiente. Então, a pecuária extensiva, a gente desmata para criar pasto para os animais, e isso causa impactos de aumento de queimadas e prejuízos nos rios, queimadas em outros países que também impactam não só a vida silvestre, os animais silvestres, como as próprias pessoas também. É o exemplo das queimadas lá na Austrália no começo do ano. Então, assim, é essencial que a gente desenvolva essa noção de que a minha existência, a nossa existência humana no planeta causa impactos, e a gente precisa promover a redução desses danos, né, com uma visão mais sustentável e mais responsável. Tem a questão da violência, duelo entre a violência doméstica e a violência com os animais. Então, animais que estão no ambiente doméstico podem sofrer violência física e psicológica, assim como as pessoas mais vulneráveis do ambiente, que é a teoria do elo. Então, violência contra a mulher, violência contra o idoso, violência contra a criança.
Às vezes o animal, ele é, o sentinela, ou seja, a violência com ele se inicia com ele, mas não para nele, né? Então, pode acontecer da mulher criar, né, conseguir ter coragem de denunciar quando o marido que agredia ela agrediu o animal. Já existem abrigos para que essas mulheres agredidas podem ir e que podem levar os seus animais. Porque muitas mulheres não deixam o seu lar, né? Não deixam o agressor porque tem uma questão financeira envolvida, ela não consegue se manter e às vezes ela não consegue levar o animal. Então ela não sai. Questões que envolvem de termos, né, ditos culturais e aí causam sofrimentos aos animais. Então, o costume do brasileiro e de alguns outros países de ter animal em gaiola para, entre aspas, apreciar o animal cantando, isso prejudicando a vida do animal, impedindo ele de ter as suas liberdades atendidas. Isso também causa e influencia toda uma cadeia de tráfico de animais silvestres, porque isso alimenta esse tráfico. Existem práticas tidas como entretenimento no Brasil, que, por exemplo, aqui é a vaquejada, mas existe o rodeio também, que são tidas culturais, ou seja, são práticas culturais, são práticas aceitáveis. Não, não deveriam, porque são práticas que submetem os animais à crueldade. Então, a importância da gente desenvolver a educação humanitária para sensibilizar as pessoas, para mudar as suas condutas, e muito provavelmente elas também pararem de consumir esses eventos. Se a pessoa para de consumir esses eventos eles vão paulatinamente vão parando, entendeu? A educação, então, nesse contexto, ele é a chave para criar um mundo justo, humano e sustentável, não só para nós, mas para os animais e o meio ambiente. Ela também é o caminho para conscientizar e inspirar as pessoas a transformarem suas realidades e viver com compaixão e integridade. A gente tem que entender que os animais sofrem também, né? E que não é justo que nós submetamos eles a situações de crueldade só para eu me entreter, para eu me divertir ou para eu ver meu passarinho cantando. Não é justo, né? E ela é uma ferramenta que pode auxiliar as pessoas na resolução de desafios da atualidade. Então, todas essas questões polêmicas de hoje em dia. Então, desmatamento, o avanço de doenças zoonóticas, a questão do Covid-19, tudo isso envolve o impacto que nós estamos causando no meio ambiente. Então, se nós não aproveitarmos essas questões, esses grandes problemas, essas pandemias, para fazer um juízo, né, um valor de valores, avaliar o que nós estamos causando ao planeta, não podemos voltar para a vida normal como se nada tivesse acontecido, né? Isso aqui é um sinal, o planeta está dizendo que a gente está exagerando na nossa exploração dele. Então, assim, o que é educar, né? As pessoas acham que educar é dar uma palestra, mas não é. O educar, ou ensinar, orientar, é transferir um conhecimento, né? Não é transferir somente assim de uma forma vertical. Eu falo, você escuta. Mas é criar um cenário ou um ambiente propício para que as próprias pessoas desenvolvam o que é um conhecimento para elas, né? Então, o próprio Paulo Freire diz que ninguém ensina ninguém, né? Que é o meio, é o contexto que propicia esse aprendizado. Uma coisa que nós fazemos, às vezes, na escola, na universidade, é instruir, da ferramenta técnica. Mas o educar, ou seja, pegar aquela ferramenta e aplicar no seu dia a dia, isso é um valor intrínseco do indivíduo. Né? Não é essa coisa de despejar um conhecimento e achar que a pessoa entendeu, ou transmitir uma série de slides técnicos e dizer a pessoa foi educada adequadamente. Então, existe na nossa rotina, na nossa prática veterinária, e isso pode ser na vivência de vocês. Durante a formação, naquelas aulas de clínica, você está lá acompanhando o professor, ele está fazendo a anamnese do animalzinho de uma pessoa mais simples. Se você usar a linguagem muito técnica e não souber adequar aquilo na linguagem popular, a pessoa vai sair do atendimento e ela não vai ter entendido nada. Ou então, o que eu espero que ninguém faça é ridicularizar o conhecimento popular, dizer, ou fazer menos, né? Porque a gente não
não acredita ou não tem embasamento científico em algumas coisas, a gente desmerece aquele conhecimento da pessoa. O que a gente tem que fazer é reunir esses dois conhecimentos num caminho mais harmonioso possível. É respeitar o saber da pessoa, informar sobre a questão técnica, mas de uma linguagem que ela possa entender. Então, a boa comunicação vai ser o conjunto, né, desses dois saberes. Então, assim, você pode pensar, às vezes a pessoa está tão tecnificada, tão presa nos termos técnicos, que ela, durante um atendimento ou uma orientação no hospital, ela começa a falar várias coisas. Ó, dê banho, faça isso, faça aquilo, dê oral, aplique não sei o quê, tantas vezes por dia. Será que a pessoa do outro lado está entendendo? Então, assim, o que eu transmito de informação não é necessariamente o que a pessoa está recebendo. Então, é importante a gente falar numa linguagem que a pessoa possa compreender e, ao final, quando é possível, né, que a gente entende que às vezes a rotina é muito, muito corrida, é fazer a pessoa te devolver, falar o que a senhora entendeu. Porque se a pessoa sair do seu consultório, do seu atendimento, sem entender o que você quis transmitir, ela não vai dar a medicação adequada para o animal, ela não vai fazer o exame ou fazer aquela análise que você pediu. E quem vai acabar sendo prejudicado vai ser o paciente, que é o animalzinho. Então, esse modelo, né, que às vezes a gente acaba acostumando de alguém na frente explicando e o restante parado ouvindo, não necessariamente todo mundo vai tá presente ali de verdade, né? Então, eu já tive a oportunidade de dar palestra para público geral, assim, sobre guarda responsável, e às vezes a mãe vai com a criança pequena, então assim, ela tem que participar daquilo porque é um pré-requisito para ela poder castrar o cachorrinho dela na campanha da prefeitura. Mas ela está ali só, infelizmente, às vezes só para cumprir tabela, porque ela não está com a atenção voltada para aquilo. Não é porque ela está de má vontade, é porque ela não consegue. Ela está preocupada com o filho que vai sair da escola daqui a pouco, ou ela está desempregada, ou ela está com algum problema na família. E aí a pessoa que está ali na frente, às vezes falando, também não tem a sensibilidade de adequar o termo, então fica falando muitas palavras difíceis. Então aqui o exemplo, vetor, doença, e a pessoa não entende. Se você não explicar o conceito para ela, vai ser um tempo desperdiçado de ambos. Então, os princípios da educação humanitária é reconhecer, fazer que as pessoas reconheçam que os animais têm necessidades, são seres sencientes, são seres capazes de sentir, de sofrer, então, ou seja, desenvolver a empatia, reconhecer que os seres humanos interagem com os animais e que essas ações, né, as nossas ações neles, têm um impacto na vida deles e no meio ambiente ao redor. Ou seja, então nós somos interdependentes dos animais. O que eu causo para eles vai refletir em algum momento para mim, para minha comunidade, para o meu país. Compreender que algumas ações nossas afetam os animais de forma geral. Então, assim, por isso é importante conhecermos todos esses elementos citados, então, a avaliação, a questão do bem-estar, a importância de transmitir valores, porque a pessoa, o impacto, né, as consequências disso, é importante fazer uma linguagem mais acessível de todas essas consequências da nossa exploração do planeta. Então, é importante que as pessoas entendam de onde surgiu as determinadas doenças, por que está tendo tanta queimada, por que está havendo tanto desmatamento, por que desmata lá na Amazônia, vem fazer fumaça enegrecida aqui em São Paulo, por que aqui tem uma chuva assim, não tem assado, porque as pessoas têm que entender que as coisas estão conectadas, né? Que existem consequências dos nossos atos. E, por fim, desenvolver os valores, né, de compaixão, respeito e responsabilidade. Então, tem vários métodos que podem ser utilizados. Então, tem uma educação formal, que pode ser aquela com recursos pedagógicos, então, na sala de aula, instruir, capacitar, transformar um grupo de professores sobre alguns conceitos que eles não estão muito familiarizados, e aí eles transmitem numa linguagem própria para os alunos. Então, tem professoras que são, né, mais protetoras, mais interessadas em desenvolver esses assuntos com os alunos em sala de aula, só não sabem como, não tem, às vezes, a ferramenta, né?
porque ainda não não está dentro do currículo fixo da grade curricular das escolas, o ensino do bem-estar e guarda responsável. Se estivesse, seria muito mais fácil para nós, né? Mas infelizmente não está. Então, assim, a gente pode transmitir, nós como veterinários, ou na própria grupos de extensão da faculdade, como essa experiência aqui do Coletivete, ou outros grupos de extensão de universidades que vão às periferias, que vão em grupos da população mais vulnerável, e orientar em conceitos básicos. Às vezes, a gente quer começar falando dos animais, da importância dessa relação, mas as pessoas não têm saneamento básico, não têm água encanada, estão desempregadas. Então, assim, elas têm inúmeras outras prioridades antes dos animais. Nós da área veterinária, como nós amamos e respeitamos os animais, a gente quer que eles tenham, que as pessoas gostem igual a gente gosta, mas a verdade é que tem inúmeras realidades. Então, a gente precisa conhecer o contexto onde o animal e aquela família está inserida. Tem educação informal, então, várias iniciativas que podem ser feitas, então, desenvolvimento de materiais técnicos ou materiais gráficos, então, pôsteres, folhetos, revistas, jornais, filmes, aplicativos. Hoje em dia tem várias campanhas publicitárias, então você pode passar numa rua e ver um outdoor, um letreiro, uma campanha online. Existem várias ferramentas que podem ser utilizadas para despertar a sensibilidade das pessoas. E esses materiais são importantes, a gente entender que esses materiais eles são instrumentos, são complementares, que a gente não consegue sensibilizar as pessoas somente entregando um folheto na rua. Até mesmo uma questão ecológica, sustentável, a gente não deve gerar um número de resíduos de papéis se a pessoa não for, de fato, ler, se aprofundar naquela informação. Então, é preciso haver uma associação de ferramentas. E a linguagem tem sempre que estar adaptada ao público que você vai trabalhar. Então, de acordo com a idade e também com as experiências individuais desse grupo. O foco dos trabalhos ou das campanhas, programas de educação humanitária, geralmente são para o público infantil, porque entende que a criança ela consegue aprender esses conceitos mais rápido, ela já tem uma sensibilidade maior, né? A falta de filtro da criança também é uma coisa boa, porque ela absorve muita informação e ela transmite de forma pura para os seus familiares, para os seus conhecidos. E assim, a gente forma, né? O adulto que já está cheio de defeitos, de vícios culturais e tudo mais, é mais difícil, não é impossível. E aí nós temos que agir na prevenção e muitas vezes existem estratégias de punição, ou seja, aquela pessoa que cometeu uma situação de violência com um animal, essa pessoa vai precisar ser repreendida, tem várias ferramentas para isso, e se ela estiver aberta, sensibilizada para se reeducar, é possível também, todo mundo pode se reinventar. Os programas educativos, eles podem vir de fontes diferentes. Então, você pode ter uma iniciativa pública, pode ser vinculada a secretarias de educação, de saúde, meio ambiente. Então, assim, pode ser uma estratégia daquele município, já ter um programa instituído de, exemplo, de manejo populacional de cães e gatos, e dentro desse programa haver um setor que fale sobre guarda responsável. E aí esse setor de guarda responsável promove a educação da população, usando a estratégia que ela achar mais adequada. Então, tem municípios que fazem ações nas escolas, tem município que chama o público para palestras pontuais, aí vai depender do tamanho do município, do número de profissionais que vocês possuem. As instituições de ensino voltadas, né, para medicina veterinária, áreas de biológicas, também podem promover essas ações, podem chamar pessoas para palestrar. O próprio Fórum Animal tem um curso de educação humanitária, que a responsável ela é convidada por alguns municípios para ir ao local para palestrar para professores, geralmente, porque a ideia é fazer um trabalho de multiplicadores. Então, a gente orientar ou capacitar um professor ou um grupo de professores sobre conceitos de bem-estar, guarda responsável, sem ciência animal,
E essa pessoa, né, que esse professor que tem uma sala inteira de alunos, ou mais de uma sala, que ele possa trabalhar esses conceitos com os alunos e multiplicar, ter um efeito potencial muito incrível. E os alunos levar em casa, né, esse conceito para os seus pais e familiares. Tem sociedades, ONGs organizadas, que nem o exemplo que eu citei do próprio Fórum, que faz cursos de educação humanitária. Tem parcerias, pode ser instituições públicas e privadas, e nós, médicos veterinários, na nossa rotina, independente da onde a gente esteja inserido, se é na clínica, se é numa empresa, se é no setor público, nós podemos fazer a nossa parte, orientando as pessoas, gerando material nas nossas redes sociais, em sites, aí a criatividade pode ser, não tem limites, né? É importante a gente estar sensibilizado para promover esses trabalhos e colaborar com a guarda responsável. Aqui são exemplos de alguns materiais que são desenvolvidos. Esses livros aqui do canto esquerdo, As Cidades e os Bichos, e Zoonose, Bem-Estar e Guarda Responsável, são materiais produzidos lá no Paraná, pela UFPR, que é a Universidade Federal do Paraná, que nós tínhamos um projeto chamado Veterinário Mirim. Então, nós fazíamos a capacitação dos professores sobre esses conceitos e eles transmitiam as informações aos alunos. Então, alguns municípios, ao fim, né, faziam atividades lúdicas com os alunos, ou concurso de desenho, poesia. E aí, no dia 9 de setembro, que é o dia do médico veterinário, os melhores trabalhos eram selecionados e os alunos recebiam um dia de visita no hospital veterinário ou uma outra atividade. Então, assim, tem várias possibilidades para a gente desenvolver. Então, aqui é um exemplo de uma criança que fez um desenho no canto esquerdo sobre guarda responsável, e aí ela foi premiada nessa cidade, e o desenho dela foi digitalizado e fez parte dos serviços oficiais da prefeitura de guarda responsável. Então, para aquela criança é um fato único, né? Ou seja, o desenho dela virou camiseta, virou pasta, virou o outdoor da cidade. Então, é algo que ela não vai esquecer jamais. Aqui são exemplos de orientação que você pode ter dado palestras voltadas para criança, e é um grupo bem mais, assim, tem que ter um contato com os docentes mais próximos, porque a linguagem tem que ser toda bem desenvolvida para eles. Você pode capacitar os professores, e aí depende muito da estrutura que você possui, ou dos recursos, né, não só financeiros, mas de logística. Aqui é um material já mais elaborado, um documento mais técnico, mas que tem muitas informações, ele é de uso público, domínio público, você pode acessar, e é extremamente importante que as pessoas possam ter esse material para referenciar. Tem outras campanhas, então você pode fazer a promoção, por exemplo, aqui são exemplos de campanhas para não abandonar os animais. Então, pode fazer outdoor na cidade, pode fazer material fixado em ônibus, em postagem no Facebook, Instagram da prefeitura. Enfim, a criatividade não tem que ser bastante desenvolvida nessas ideias. Aí não é exclusivo aos animais domésticos, né? Você pode também, que eu brinco, provocar a população também, né? E desenvolver, ampliar esses conceitos para os outros animais. Então, não é só para cães e gatos. Então, quais são os desafios desses programas de educação humanitária? Conseguir definir um objetivo claro e o público-alvo, porque dependendo do público, a forma como você vai desenvolver é totalmente diferente. Adequar a linguagem a esse público, buscar motivar e ter a adesão das pessoas, buscar a abrangência nessas ações, então fazer parcerias, avaliar em que áreas você pode transmitir esse material. Hoje em dia, com as redes sociais, não há limite, né? Se você conseguir uma plataforma, uma divulgação adequada, isso pode ser replicado inúmeras vezes.
Importante é conseguir avaliar o impacto. Então, se você pensar num aspecto acadêmico, né, científico, que muitas pessoas exigem, mas qual o impacto desse trabalho? Quando você vai propor um projeto desse para um município ou para alguém, a pessoa vai querer resultados, né? Parece um pouco mesquinho dizer assim, mas resultados num trabalho educativo, mas sim, às vezes você precisa gerar uma informação para as pessoas, de quantas pessoas foram impactadas, quantos alunos potencialmente foram sensibilizados, enfim, é importante ter instrumentos para avaliar. E monitorar essas ações para poder fazer ajustes durante o andamento, se alguma coisa ficou boa, não ficou tão legal, porque o objetivo maior é tornar ações pontuais programas permanentes, né? Então, existe muito, assim, até vou esclarecer aqui, projetos e programas, né? As palavras podem parecer ser iguais, mas elas têm um sentido diferente. Projeto é uma coisa, assim, mais pontual, que tem meio, começo, meio e fim. E os programas é uma ideia de uma coisa contínua, que vai se renovar, vai se ajustar, mas que vai permanecer. E pensando se for um programa de uma iniciativa pública, ou seja, um programa institucional de um município, um programa de uma universidade específica, que a hora que as pessoas daquela prefeitura saírem, ou seja, acabou a gestão do município, né? Vai ter eleição, acabou, aquele prefeito não vai continuar. Que esse programa sobreviva, independente das intenções individuais, que ele se torne uma política pública. Então, assim, para avaliar esse programa, como eu falei, a importância de avaliar, alguns indicadores que podem ser utilizados aumentou o número de castrações ou busca de adoções, a gente conseguiu avaliar o número de redução de abandono, de maus tratos, o número de casos de violência doméstica ou de violência entre os alunos na escola diminuiu, problemas relacionados às zoonoses também diminuiu. São elementos, são indicadores que a gente pode elencar. Obviamente precisa de uma rede de atendimento desses trabalhos, né? Esse trabalho tem que estar acompanhado e inserido dentro de um programa maior, que é o programa de manejo populacional, porque às vezes a pessoa que cuida do setor de educação, ele não vai conseguir fazer todas essas análises, né? Precisa de dados de outros colaboradores. Então, aqui, as considerações finais, a gente vai abrir para vocês discutirem, comentarem alguma coisa se vocês tiverem dúvida, cuidar da empatia com os animais, a gente torna a relação, né, entre humanos e animais mais harmoniosa, promove a saúde e o bem-estar únicos. Saúde única, bem-estar único aquela condição, a consciência de que a saúde do animal, a saúde das pessoas e o meio ambiente estão todos interligados. Que a saúde de um comprometida vai comprometer os outros elos dessa grande relação. E nós, veterinários, ou nós que estamos capacitando na medicina veterinária, temos que ter essa consciência da importância da linguagem mais adequada para a gente trabalhar. Então, tem que ser uma linguagem clara, acessível, para se comunicar com os tutores, para poder transmitir os cuidados essenciais que os animais precisam. Porque se a gente não souber informar adequadamente, as pessoas vão saber. É aquela questão de que impacto você causou na vida daquela pessoa e na vida daquele animal se você não conseguiu fazer com que ela entendesse qual que era a via de medicação do cachorro, né? Sim, porque para a gente técnica, às vezes é muito óbvio, muito claro que via oral é pela boca, que aplicar no ouvido, tópico é aplicar no ouvido. Mas se você não explicar, às vezes parece um pouco bobo, né? Assim, você ter que instruir isso. Mas as pessoas têm níveis de educacionais, de formação muito diferentes. E uma coisa que a minha diretora do fórum fala é que não adianta amar os animais. Só amor não é suficiente, a gente precisa respeitá-los. Eu queria aproveitar esse espaço, novamente, para agradecer a presença de todos vocês e pedir que vocês, se não conhecem o trabalho do fórum, que sigam o nosso trabalho nas redes sociais, que o fórum tem campanhas não só com pequenos animais, então, assim, trabalha com rodeios, vaquejadas, a questão de animais vítimas de tráfico.
Então, se vocês precisarem de algum embasamento técnico, alguma dúvida, ou mesmo da própria palestra de hoje sobre guarda responsável, vocês podem entrar em contato comigo, tá? Fiquem à vontade. Eu agradeço novamente o contato virtual com vocês e o convite, e vamos abrir para as perguntas, se tivermos. Então, grata novamente pela presença, e pensar assim, na nossa prática, se a gente não fizer nada, nenhum resultado novo a gente vai receber. Então, se a gente ficar, às vezes, reclamando que as coisas estão ruins, que as pessoas não respeitam os animais e tudo mais, a gente não vai avançar. Tentamos, é difícil fazer as pessoas se sensibilizarem, às vezes mas a gente tem que tentar fazer a nossa parte. Vamos abrir agora para as perguntas. Deixa eu ver se temos aqui. Calminha. Eu acho que eu causei uma certa polêmica aqui, né? Quando eu falei de animais em rodeio e vaquejada. Mas é isso, gente. A gente tem que causar esse desconforto para poder avançar, tá? A gente não quer chegar a um consenso e dizer que todo mundo aqui é contra rodeio, contra vaquejada, mas as pessoas precisam desenvolver. Pensem, nós somos o corpo técnico, nós é que vamos ser chamados para avaliar um animal em alguma situação e dizer, esse animal está sofrendo maus tratos? Qual que é o impacto dessa situação no bem-estar dele? E aí, sim, isso vai embasar, por exemplo, a decisão de um juiz. Então, nós precisamos ter essa noção. Deixa eu fechar minha apresentação, que eu não vi aqui Eu só não estou conseguindo expor a pergunta. Apareceu para vocês? E o pior é que eu não estou conseguindo agora. Vamos ver se foi. Não está aparecendo. Deixa eu ver se a Júlia me ajuda aqui. Só um minuto. Aqui. Desculpa. Pergunta da Evelyn Conrado, obrigado pela pergunta. A Evelyn, ela pergunta como a gente pode, os primeiros passos para participar de programas, projetos, políticas públicas voltadas à guarda responsável e educação no geral. Evelyn, você pode fazer iniciativas pessoais ou você pode buscar, por exemplo, entrar em contato com ONGs, entrar em contato com grupos verificar na sua universidade se tem alguém já fazendo algum trabalho desse. Então, às vezes, nas campanhas de castração das faculdades, porque é comum ter campanha de castração, né, em algum momento da faculdade veterinária, para poder treinar os alunos na parte de técnica operatória, vai ter aquele cadastro das pessoas carentes para fazer a castração. Seria um espaço importante. Então, às vezes, você propor isso para o professor responsável, dizer, professor, nós poderíamos fazer um material, assim, um guia, um post, criar um grupo nas redes sociais, ou criar um card, que é um infográfico mais assim bonitinho, ou chamar essas pessoas. Se você quer começar de alguma forma sem ser algo muito grande, você pode começar pessoalmente, assim, se o professor autorizar, se estiver lá no programa de castração, você pode orientar as pessoas, né? Incluir, perguntar se o ambiente que o animal fica, qual é a alimentação que ele oferece, enfim. E ir trabalhando essa importância dessa conscientização. Porque, às vezes, os tutores, eles são tão leigos que eles não entendem, por exemplo, a importância de medicar o animal pós-operatório. Por que precisa dar remédio para dor depois da castração? Então, a gente precisa dizer, porque o animal sente dor igual a gente. Se a gente corta um dedo, isso gera um processo inflamatório. É a mesma, assim, às vezes um trabalho de formiguinha, você começa a sensibilizar as pessoas.
Deixa eu ver se temos mais. A Fernanda, ela comentou, perguntou qual livro, fonte eu indico. Eu deixei no final da parte que eu não passei, mas tem aqui no final alguns links para vocês acessarem. Eu acabei não pondo na palestra, depois eu mando o link para o pessoal do grupo. Nós lançamos ano passado um livro de medicina veterinária do coletivo e dentro do livro tem vários capítulos que falam sobre abandono, sobre guarda responsável, manejo populacional e tem bastante material, tanto de ONGs brasileiras como de ONGs internacionais. Então não tem nenhum livro específico. Esses materiais que ainda estão acesso do Instituto Nina Rosa, eles são muito bons. E na Rosa, assim, a ONG em si, ela não encerrou suas atividades, mas os trabalhos online ainda acontecem. Polêmico, né? Aí qual a sua opinião em relação aos zoológicos? Eu, particularmente, sou contrária ao modelo atual dos zoológicos. Eu entendo que a forma como a gente mantém os animais lá, ele mais deseduca a população do que educa. Porque a forma como está lá, existe o argumento de que é feita educação ambiental, que os animais estão lá para serem mantidos, eles não têm como retornar à natureza. De fato, é verdade. A maior parte dos animais eles são vítimas de tráfico, de maus tratos, e não tem mais condições, até mesmo físicas, comportamentais, de retornar ao meio ambiente. Mas a maneira como eles estão ali dispostos para serem visitados é dar um caráter de entretenimento. Porque a criança pequena ela não tem uma formação para entender que aquele animal que está ali, aquele lugar não é um lugar adequado para ele ficar. Então a gente mostra o errado e fala, mas isso é errado, viu? Você tem que pensar ele na natureza. A criança vai fixar aquela imagem. Então, na minha opinião, o modelo atual ele não é adequado. Eu sou favorável, eu entendo a necessidade de manter os animais em santuários ou propriamente zoológicos que tem espaços mais adequados, mas que não tem uma visitação aberta ao público da forma como é. Ou seja, é um abrigo, um santuário de animais silvestres que não podem voltar à natureza, mas eu sou contrária à forma como é atualmente, porque deseduca a população, os animais que estão expostos, eles, em alguns zoológicos, estão em condições melhores, mas outros são condições péssimas, e a maior parte dos zoológicos tem o que a gente chama de recintos extras, que são os recintos escondidos do público. Esses recintos são bem menores, são mal iluminados, assim, os animais ficam em uma densidade populacional maior. Então, a maior parte dos zoológicos, a gente pega alguns exemplos, assim, mas tem um zoológico que conseguiu reproduzir uma arara azul, tem um potencial de reprodução de animais em cativeiro. Existe esse potencial, só que não é a grande parte dos zoológicos, a maior parte eles vivem da renda daquela venda daquele ingresso para poder alimentar os animais. Os animais não têm as suas necessidades psicológicas e comportamentais atendidas. Então, assim, a princípio eu não sou favorável ao modelo atual. Mas eu entendo que alguns animais não têm condições de voltar à natureza. O que eu sou favorável é a reprodução em cativeiro para tentar associada à conservação do meio ambiente. Porque não adianta reproduzir uma espécie em cativeiro se o ambiente natural está degradado. Vai reinserir ou vai introduzir esse animal aonde? Ou para ele ser introduzido, ser caçado imediatamente, ou ele acabar indo parar perto da população do local e acabar sendo capturado novamente ou sendo abatido, é uma junção de várias coisas. A gente precisa trabalhar a população em loco, conservar o meio ambiente e trabalhar nas crianças em casa. Porque, por exemplo, o meu primo, né? Antes dele ir no zoológico, porque infelizmente as escolas têm esse costume, né? O passeio no zoológico já vai com essa ideia de entretenimento. Eu falei para ele, eu quero que você preste atenção na condição dos animais. Pergunte se ele gostou do passeio. Ele não gostou, porque ele entendeu que os animais não estavam felizes. Então, assim, quando a criança vai preparada para ter uma análise mais crítica, é um pouco mais produtiva aquela ida lá, mas da forma como vai um monte de criança, não tem, né, educadores acompanhando, assim, no número proporcional, eu não acho interessante.
Espero ter respondido. Ah, castração pediátrica. Eu entendo que ela é necessária. Feita com a técnica correta. Existem, né, várias questões que falam sobre algum risco eventual para o animal no futuro, mas a forma como nós mantemos os animais hoje em dia acaba que força que as pessoas façam essa castração. Então, particularmente, se eu tivesse uma condição assim, eu poderia esperar mais uns meses, se eu resgatasse um gatinho na rua e eu pudesse esperar mais um tempo, eu esperaria. Mas eu entendo que a maior parte das pessoas, as protetoras, as ONGs, elas não têm esse tempo para ficar. Porque o animal, inclusive, ele tem mais chance de ser adotado quando filhotinho. Então, acaba que as pessoas fazem a castração. Feita da forma correta, com técnicas adequadas, eu não me oponho. Usando anestésicos específicos para a idade, tem que tomar todos esses cuidados. Questão dos acumuladores de animais, eu tinha até um slide na apresentação que eu acabei tirando, que é quando a pessoa perde a capacidade de cuidar, ou seja, ela perdeu totalmente o controle do número de animais que ela consegue cuidar. O acumulador, né, a doença de acumulação, ela é um distúrbio psicológico. Então, assim, a pessoa tem uma doença que precisa ser tratada. Então, a equipe que vai abordar essa pessoa, ela tem que ser multiprofissional. Não, há uma chance de reincidência desses casos muito grande, porque os fatores que levam esse público a acumular, muitas vezes são mulheres acima de 40, 50 anos, que teve algum tipo de trauma, ou na infância, ou alguma ruptura emocional, então, perdeu um marido, perdeu emprego, ou perdeu recursos econômicos, enfim, algum fator que acabe desenvolvendo nela essa acumulação. Existem várias classificações dos acumuladores. Eu estou falando do acumulador que a gente chama de sobrecarregado, aquele que gostava, que cuidava, mas foi pegando mais do que ele tem condição de cuidar. Mas em outros países, no Brasil, a gente não tem bem esclarecido esse público, mas existem outros países que a gente chama de acumulador e explorador, que são grupos que fazem um resgate de números altos de animais para aparecer na mídia, para fazer, né, nas redes sociais, alguma coisa assim, um impacto maior, só que são acumuladores que exploram financeiramente esses animais. Então, esses têm um perfil de denúncia maior, né? As pessoas têm que ser responsabilizadas legalmente, mais do que aquela senhorinha que está doente com um distúrbio psiquiátrico. Então, tem vários canais para fazer denúncia, então depende da cidade onde você está, né? Você pode fazer no 56, que é o canal central da prefeitura, só que a abordagem, existem grupos dentro das prefeituras que fazem abordagem diferenciada, não é uma denúncia de maus tratos clássica, porque não adianta fazer as recomendações normais. Se você denunciar uma situação de maus tratos individual, ou seja, uma pessoa que mantém um animal preso em situação de maus tratos, a equipe que vai atender essa denúncia vai se comportar de um jeito. A equipe que vai abordar a acumuladora vai ter que se comportar de outra, porque ela vai exigir uma série de revisitas, de acompanhamento, ela vai ter que... Às vezes eles têm problemas de saúde, diabetes, pressão alta, precisam tomar medicações controladas, então é um trabalho bem difícil acompanhar acumuladores, tá? Não se resolve de um dia para o outro. Mas é importante dar luz, né, e identificar essas pessoas, porque elas já são marginalizadas e vivem invisíveis aos olhos da comunidade, né? Até que o problema estoure. Ninguém começa
produzir ou criar 100, 200 cães de uma hora para outra, né? Isso foi aos poucos. Aqui acho que eu já comentei essa. Eu não entendi essa pergunta de qual caso mais difícil que eu acompanhei. Se diz de maus tratos? Então, eu acompanhei durante a vistoria a Residência do Paraná situações de atendimento de denúncias de maus tratos, então são situações bem tristes mesmo, porque os animais estão em situação precária, as pessoas estão em situação precária, existe um grande acúmulo de objetos inservíveis, a pessoa tem distúrbios, dificuldade de comunicação, tem grandes problemas físicos, de doenças, e sim, a gente vê a condição também dos animais que são retirados de lá, são animais que são muito medrosos, têm problemas, às vezes, para serem adotados depois. É realmente uma situação bem triste, os acumuladores. Na verdade, essa questão do FIV-FeLV, o teste ele é mais fidedigno depois dos 4 meses de vida, porque acaba os anticorpos da mãe, potencialmente que a mãe transmitiu durante a amamentação. Eu sugiro, se você já tem um gato testado por vários meios, então teste rápido e PCR, você for adotar outro, que o outro tenha sido testado pelos 2 métodos também. Então, e caso você já tenha 2 e quer testar os 2, teste os 2 juntos. E não tem problema testar bem novinho, tá? A questão só é que vai precisar retestar depois de 2 meses, para ter certeza que o animal negativo era negativo mesmo. Luciana, obrigado pela pergunta. Na verdade, assim, em algum momento dos processos judiciais, eu não sei exatamente de quais questões você está citando, mas os juízes, né, os promotores, eles se utilizam de algum embasamento científico. Então, as denúncias, pelo menos as que nós, o FOI, encaminhamos para a ação civil pública, elas geralmente vão anexadas aos laudos veterinários, comprovando a condição dos animais. Então, assim, eu não posso comentar de outras ONGs, mas, por exemplo, o Fórum Animal possui veterinários, então nós fazemos o parecer técnico. Agora, realmente, assim, precisa ter um embasamento científico, precisa ter como comprovar que os indicadores de bem-estar estão comprometidos. Porque nessa hora não é só emoção, a gente tem que embasar tecnicamente o juiz, o responsável para determinar a situação. Sim, a decisão judicial, o que vai ser? Se o animal vai ser mantido nesse zoológico, se ele vai ser encaminhado para um santuário. Espero ter respondido. A questão dos cães acorrentados é, infelizmente, uma outra questão cultural, né? Depende muito, Gabriela. Eu não sei se na sua disponibilidade, na sua cidade, existe uma certa confiança de você ir diretamente abordar essas pessoas, tá? Porque toda vez que envolve questões de maus tratos, as pessoas podem ficar um pouco agressivas, né? Se você, obviamente, a linguagem que você vai utilizar. Se você chegar dizendo, isso está errado, não sei o quê, a pessoa pode ficar na defensiva e não ser muito legal, dependendo se for também, sei lá, seu vizinho, pessoas muito próximas. Ou tipo de pessoa, se uma pessoa já que tem um pé em cometer o tipo de violência com pessoas e tudo, eu não sei. Eu não posso sugerir que você vá lá, bata no portão e fale com a pessoa. Eu acho que você pode avaliar a situação, avaliar se é uma pessoa aberta ao diálogo, para você poder começar a conversar com a pessoa, dizer assim, mas não tem um espaço adicional, um espaço alternativo para esse animal ficar? Porque às vezes as pessoas deixam preso em corrente, não que esteja justificando, em hipótese nenhuma, para mim é totalmente condenável. Mas eu já fiz vistoria em ambientes de Coab, né, moradias populares, que não tinha um portão. Então, se a pessoa soltar o cão da corrente, o animal vai para a rua. Então, assim, existem outros problemas sociais que podem estar associados.
Então, eu primeiramente avaliaria essa questão, se a pessoa é aberta ao diálogo, se você poderia inserir essa questão da importância do animal se movimentar, de praticar exercício. Tem pessoas que propõem que ela vá lá fazer atividade com o animal, se o animal realmente não tem. Se a pessoa diz para você, olha, eu não tenho onde deixar o cachorro se não for na corrente. Então, a pessoa pode ampliar essa corrente, ela pode pôr uma guia extensível. Eu não gosto disso, nem, assim, geralmente eu não proponho isso, mas a gente precisa entender o contexto, tá? E aí, se a pessoa disser, não tem opção, se eu não deixar ele preso na corrente, o meu vizinho vai agredir ele, vai matar ele, você entender isso. Se você notar que a pessoa realmente não tem preocupação com o animal, é realmente má vontade dela, aí eu sugiro você realmente denunciar para os órgãos competentes. Geralmente a prefeitura tem um serviço de fiscalização de maus tratos, ou vinculado à Secretaria do Meio Ambiente ou Secretaria da Saúde, depende do município. Tá bom, Luciana, você tem meu e-mail, qualquer coisa você me escreve, tá? Medicina veterinária do coletivo tem importância porque a gente trabalha com a comunidade. Então, nós temos que transmitir esses valores, a importância das pessoas terem consciência do seu impacto no meio ambiente. Então, a questão dos ambientes, alta densidade populacional, isso inclui não só esses lugares que mantêm animais comercializados, abrigos, essas condições de manutenção comercial de animais para consumo. É parte do nosso trabalho da medicina coletiva demonstrar isso, mostrar que essas situações são um grande risco de surgir doenças novas ou de doenças que eram inicialmente dos animais passarem para as pessoas. Então, Luciana, a questão da castração pediátrica, na verdade, sim, esses problemas que você citou de problemas futuros, né, obstrutivos, doenças articulares, tem trabalhos que falam que tem maior risco e tem que avaliar a metodologia de cada um. Então, assim, na esfera judicial, para você conseguir algum tipo de compensação ou de retorno financeiro, sei lá, você investiu para medicar o animal, tentar recuperar um problema de saúde, e você quer atribuir essa questão à castração precoce, no direito, né? Eu não sou advogada, mas a questão das perícias que eu faço, a gente tem que comprovar o nexo causal, que, ou seja, aquele evento de fato causou o problema. Se você conseguir, né, tecnicamente ou com assistente técnico comprovar isso, aí tem que entrar na esfera judicial, porque acho pouco provável que alguém vá te retornar, ou te devolver algum investimento que você teve financeiro para reabilitar os animais, porque até porque não são essas as questões exclusivas de causar, por exemplo, obstrução urinária no gato. Não é o fato de ter sido castrado precocemente o único fator. Na verdade, tem pessoas que dizem que não tem nada a ver, vai ter as duas linhas, que vai dizer que o risco que dele obstruiu ou não. Então, assim, tem fator de manejo, questão alimentar, né? Então, eu acho um pouco difícil de conseguir rever ou ter algum tipo de retorno ou de esclarecimento da ONG. A ONG, na verdade, assim, é muito difícil essa questão até mesmo dos testes de Vivifelv, né? A gente fala da responsabilidade das ONGs. Nem todas existem boas e más ONGs, né? Ou mais com mais condições e menos, né? Não vou dizer boas e mais, mas a maior parte não tem condição de fazer esse cuidado que a gente propõe, ou o cuidado que a gente mostrou aqui, né? Então, assim,
O que nós, às vezes, algumas pessoas técnicas da área mais, sim, especializada em felinos, exemplo, do teste FIV-FeLV, a gente fala da importância. Eu, como médico veterinário, eu não posso negar a importância do teste, pensando de que, o tutor não vai ter condições de fazer, o protetor não vai ter condições de fazer. Independente de não vai ter condições de fazer, eu tenho que passar a informação. O que algumas ONGs protetoras individuais, né, físicas, podem propor é fazer a parceria, esclarecer da importância do teste, e se a pessoa quiser, antes de levar o animal seguramente para casa, ela testar. Isso eu estou falando do exemplo do FIV-FeLV. Agora, de outras questões de saúde, aí, infelizmente, eu não sei se tem uma saída muito, muito clara, não. Deixa eu apertar um. Acho que não tem mais nenhuma, né? Alguém mais tem alguma pergunta? Alguém tá mais. Essa eu já respondi. Se alguém não tiver, aqui vai surgir mais uma. Na verdade, não tem campanha, mas o serviço, até onde eu sei, ele estava disponível. Ele não vai ter campanha física. Até mesmo eu vi que uma pessoa conhecida minha estava aqui, se ela puder me esclarecer. Não tem campanha naqueles postos, mas a vacina, ela não. É que assim, aconteceu um problema na distribuição da vacina. Aqui no lugar, na fábrica da vacina, eles tiveram um problema na confecção, não foi nem em si na própria confecção da vacina, foi nos documentos, na parte burocrática. E aí isso inviabilizou o envio de um volume muito grande de vacina para os municípios. Então, tem um volume menor, né? Então, assim, aí é um papel social do veterinário. Se as pessoas tiverem a condição de fazer preço de custo também para tentar disponibilizar para essa população. Não, é importante essa pergunta. A Ana Sofia perguntou com relação à adoção de animais e abandono na quarentena. Eu acho assim, a adoção é sempre bem-vinda em qualquer tempo. Só que as pessoas têm que estar bem conscientes da situação em que a gente se encontra, né? Eu digo de risco econômico, questões sociais. Se a pessoa tiver, apesar de todo esse risco, ela tiver um suspiro, uma questão financeira, e ela possa projetar, assim, no pior cenário, ela vai ficar lá 3 meses trabalhando no home office. Porque tem pessoas que já trabalham no home office e isso não é um problema para elas. Não vai afetar o rendimento dela, os ganhos, ela pode resgatar ou adotar um animal, eu não vejo problema nenhum. Agora, o que eu não sou favorável é usar essa campanha de adoção como se fosse um suporte emocional. Adote para ter companhia. E assim, quando você não estiver mais em casa, esse cachorro vai ficar com quem ou esse gato? Aí, nesse aspecto, eu não sou favorável. Agora, eu resgatei um animal, no meu portão surgiu um animalzinho, eu fiquei com pena, ele está muito, muito debilitado, ou sei lá o que, não tem problema. E, obviamente, as questões do Covid é tomar os cuidados de higiene. Se você tiver infectado ou suspeito, você tem que ter o mesmo contato, o mesmo cuidado no contato com os animais, né? E os abandonos da quarentena, o abandono em si, ele já é totalmente triste e revoltante, seja na época que for. E o abandono em situações de crise, situações de doença, eles trazem, entre aspas, justificativas para as pessoas. E a desinformação, né? O fato quando uma pessoa, um público, um grupo de jornalistas ou um canal de comunicação informa, faz uma manchete sensacionalista que os gatos podem transmitir Covid-19, isso tem impacto na população mais, assim, vulnerável e sem acesso à informação tremendo. Às vezes é aquele estímulo do mal que a pessoa precisava para abandonar o animal, né? Então, é importante o nosso papel aí no esclarecimento da população, tá? Porque
Senão as pessoas vão pegar como regra uma pesquisa mal elaborada, feita, e vão usar isso como regra. É importante se informar nesses momentos dos canais adequados, dos grupos de pesquisa ou da Organização Mundial da Saúde, os conselhos regionais federais de medicina veterinária. Esses são os canais que a gente tem que se alimentar de informação, porque é ali que a informação vai vir mais embasada, tecnicamente. Acho que tem mais alguém que quer perguntar? Acho que eu respondi todas. Alguém aqui comentou sobre a questão de vacinar. Então, assim, obviamente, se é um animal que se é filhote, precisa manter o protocolo, siga todos os cuidados ao se deslocar na clínica e vá. Agora, se é um animal que já está com a vacina, entre aspas, vencida, e você é um grupo de risco, mora com pessoas de risco, eu acho que você tenha o dever de se preocupar e pensar em levar em um outro momento, tá? Porque a gente está vendo que pessoas estão indo a clínicas veterinárias pelas coisas mais absurdas possíveis. Expondo o veterinário, expondo os funcionários e expondo a si mesmo. Tá? Se alguém não tiver mais nenhuma pergunta, acho que eu vou só voltar na minha apresentação para pôr meu e-mail lá para vocês verem, tá? Aí eu vou no último slide aqui. Se vocês tiverem algum contato comigo, quiserem tirar alguma dúvida. Ah, ficou aqui, ó. Só um pouco para vocês verem. Acho que respondi todas, né? Alguém mais tem pergunta? O site, a apresentação vai ficar disponibilizada para o pessoal do Coletivete, tá? Não sei como é que vocês vão proceder para passar para o pessoal. Ó, a Stephanie está comentando aqui, obrigada, Stephanie, sobre a vacinação. Então, ela continua nos postos, só não tem a campanha nas ruas, tá? Então, é isso, gente. Obrigada novamente pelo contato. Precisando, vocês podem me escrever, tá? Vou voltar aqui rapidamente no link. Nas referências, está no fim aqui. Deixar um pouquinho para vocês poderem ver. Mas fiquem tranquilos que o pessoal vai encaminhar para vocês, tá? Se caso vocês não recebam, podem mandar e-mail para mim que eu encaminho. Muito obrigada a todos pela presença. E cuidem-se, tá? Fiquem em casa. Quem puder ficar em casa, fique em casa, tá? Um grande abraço.